Eu dividi o vídeo porque senão fica muito longo. Então, a gente agora tá na página 29, que são as questões aí sobre o texto 17 da página 27. Lendo o título e o subtítulo da reportagem, pode-se entender o sentido da expressão usada no título, os empresários das bancas. A que se refere a expressão? Bom, os empresários das bancas se referem aos jornaleiros do século XXI, ok? E por quê? Porque no texto nós conseguimos perceber que a profissão sofreu mudança. Então, assim como outras profissões sofreram mudança ao longo dos anos. Então, esse título de empresários, eles não surgiram como empresários, surgiram como gazeteiros, jornaleiros, até que chega como empresários, ok? Porque aí já tem um ponto fixo, já às vezes necessita botar um funcionário, então, e já começa a administrar o negócio. 2. O texto tem como tema ou assunto principal a trajetória da profissão de jornaleiro em vários tempos diferentes da história. Qual a finalidade da reportagem? Informar, né? E contribuir para uma opinião sobre o tema proposto, ok? Gente, a intenção da reportagem é também informar, porém, ela vai contribuir para uma opinião. Lembra que eu falei que ela pode ter um caráter opinativo, ou seja, ela pode demonstrar, tendenciar para um lado, né? Ela mostrar a sua opinião, a opinião do jornalista, mas como ela traz mais fatos, como ela traz relatos, ela vai contribuir para que você forme a sua opinião, beleza? Então, ela tem intenção também de informar. 3. No começo, longe de terem características de empresários, jornaleiros surgiram como gazeteiros ou vendedores ambulantes periódicos, como uma atividade de função informal. As bancas não existiam nessa época, sendo uma novidade que surgia muito tempo depois dos gazeteiros. Explica o que é uma atividade de função informal. A função informal... Perdão, deixa eu subir aqui. A função informal é porque não há vínculo oficial, né? Por parte de quem executa aquilo. Então, por exemplo, existia lá a empresa que produzia o jornal e o cara que vendia o jornal. Então, não existia uma formalidade entre eles, é um caráter informal. Então, provavelmente, ele ia lá, ele comprava e vendia. Então, não existia entre ele e quem produzia o jornal uma formalidade nisso. E aí também a atividade ocorre da forma, assim, como a pessoa trabalha, com o tempo, com a disponibilidade, com a disposição de quem está trabalhando. Então, a atividade de função informal é aquela onde não há vínculos oficiais por parte dos seus executores, ok? Pode ser feita de forma precária, é o que eu falei, vai depender da disposição da pessoa, da necessidade, enfim. A palavra periódicos aí me lembrou que em espanhol o jornal nós chamamos de periódicos. Então, só para vocês fazerem essa ligação. Bom, 4. Quando surgiu a atividade gazeteira no Brasil e quem exercia essa atividade? Há quase 150 anos, né? E quem exercia? Os negros e escravos. Bom, como os gazeteiros exerciam sua atividade? Eles saíam gritando
pelas ruas do Rio de Janeiro e saíam gritando o quê? As manchetes que estampavam as primeiras páginas do jornal. Então, né, exemplo, né, vamos supor, naquela época, coronavírus chega ao Brasil, pandemia infecta milhares de pessoas. Então, manchetes que chamam a atenção de um possível leitor, né? Eu tô dando alguns exemplos, tá? Mas como os gazeteiros exerciam, eles saíam gritando pelas ruas as manchetes que estavam estampadas nos jornais, nas primeiras páginas. 6. Os caixotes e bancas de madeira tiveram vida útil até meados dos anos de 1950, quando foram substituídas pelas bancas de chapas metálicas, tais como conhecemos hoje. O que significa a expressão vida útil no contexto da reportagem? Bom, no contexto da reportagem é que esses caixotes e bancas de madeira foram utilizados até não terem mais serventia, ok? Bom, 7. Quando e por que a... Perdão, galera. Eu respondi a 6, ok? Foram utilizadas até não terem mais serventia. 7. Quando e por que a atividade do jornaleiro de banca ganhou impulso? A partir de 1954, né? Quando o então prefeito de São Paulo, o Jânio Quadros, regulamenta a concessão de licenças de novos modelos de bancas. E porque os modelos ultrapassados já não combinavam com a paisagem urbana e o desenvolvimento das cidades brasileiras, tá? Então, na página 28, no caso, no primeiro parágrafo da página 28, mas na verdade no terceiro parágrafo, vem falando lá no finalzinho que a expansão da atividade ganharia impulso a partir de 1954, quando o prefeito, né, Jânio Quadros, regulamentou a concessão das licenças para esses modelos, para poder acompanhar também o desenvolvimento das cidades, né? 8. Complete as colunas conforme a evolução do ofício de jornaleiro. Então, no século XIX, ele era chamado de, leu o texto, sabe, gazeteiro. No século XX, jornaleiro. E no século XXI, é o empresário, né? O empreendedor. Mas aí a gente, no texto, trata como empresário. 9. Por que, segundo o texto, o comportamento do consumidor, do leitor, sofreu transformações ao longo das décadas? Porque, gente, o leitor ele passou a ter mais acesso à informação, né? E tornando-se mais antenado e mais exigente, e já chega à banca sabendo o que ele quer adquirir, tá? 10. Substitua o termo destacado por outro sem mudar o sentido do trecho e fazendo as adaptações necessárias, né? Aí vem, cabe ao jornaleiro entusiasmar o leitor com nossos produtos e isso exige que ele também esteja envolvido, né? Então, é de responsabilidade, né, ou da competência do jornaleiro entusiasmar o leitor com os nossos produtos. E isso exige que ele também esteja envolvido. Então, cabe ao jornaleiro, por quê? Porque é de responsabilidade ou da competência do jornaleiro ter essa atitude de entusiasmar o leitor, ok? Bom, aqui no final vem dizendo, né, releia a frase de um dos jornaleiros participantes da reportagem. É importante ler muito e estar atualizado. O jornal, hoje, ele é online, ele está na palma da nossa mão. Então, a gente não pode dizer nós não podemos dizer que não estamos atualizados,
porque não temos oportunidade, porque basta pegar um celular ou no computador e colocar no endereço de um jornal. Hoje em dia, todos eles estão online, que nós temos acesso à notícia, né? Então, é uma excelente oportunidade de estar atualizado. Continuando, a manchete. Sempre falamos da manchete, que a manchete é importante, que a manchete, ela está sempre em destaque, né? Ela é grafada de maneira diferente, grande, negrito, objetivando chamar a atenção do leitor. Aí tem o texto 18, olha que pequeno, né? Ele tem a linguagem verbal e não verbal. Agora é oficial. O Rio é a cidade mais maravilhosa do mundo. A bela manchete sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem tantas belezas naturais, tantas riquezas arquitetônicas e históricas, não é mesmo? Então, aí vem aqui, ó, observe as escadarias abaixo, que marcam a paisagem carioca, o que mais chamou a atenção, como você descreve essas imagens, elas despertam ideias e emoções distintas, o mundo é repleto de belas imagens, aprecie quem puder. Aí a gente tem aqui a escadaria da Penha, da Igreja da Penha, e a escadaria Selarón. Crie uma manchete que poderia ser publicada no jornal digital valorizando o esplendor de uma dessas escadarias. E aí eu sugiro até vocês a pesquisarem, né? Joga lá no Google e pesquisa sobre a escadaria da Igreja da Penha, sobre a escadaria... Bati aqui no celular. A escadaria Selarón, ok?